Terceira questão, uma questão bem interessante de separação de misturas. Ele vai mostrar para a gente esse esquema aqui e vai vir com o enunciado. Vamos ler primeiro o enunciado para que depois possamos analisar esse esquema e analisar as alternativas. Normalmente, as substâncias são obtidas em mistura, seja na natureza, seja em laboratórios, como produtos de reações químicas. Na maioria das vezes, é necessário separar os componentes de uma mistura para que possam ser utilizados. Para a separação, recorre-se a técnicas baseadas em diferenças de propriedades entre os componentes da mistura. O esquema mostra as etapas de separação de uma mistura. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as técnicas de separação empregadas em 1, 2 e 3 são respectivamente. Então ele quer saber, pessoal, qual técnica foi utilizada aqui em 1, em 2 e em 3. Inicialmente nós temos um sistema heterogêneo. Para separar esse sistema heterogêneo aqui, ele utilizou uma técnica de separação, que ele enumerou aqui como 1, como sendo a primeira técnica de separação. Aqui nós temos um sistema bifásico, líquido incolor e um líquido colorido. Se nós temos dois líquidos que são imiscíveis, formam um sistema heterogêneo, qual técnica de separação de misturas eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar uma filtração? Não. Por que eu não vou utilizar a filtração? Porque são líquidos. Eu tenho dois líquidos. Então, por filtração, eu não consigo separar esses dois líquidos. O método para separar líquidos que são imiscíveis e possuem diferença na densidade é a decantação. Então, aqui nós temos a decantação. Vamos aqui em 2. A alternativa E também tem decantação. Então, eu vou grifar aqui também a alternativa E. Vamos aqui agora para essa situação 2 aqui. Ele tem um sólido colorido e um vapor de água. Ele utilizou a técnica de separação em 2, obteve um sólido colorido e obteve uma água em vapor, um vapor de água. Pessoal, qual a técnica de separação que eu utilizo para separar um sólido dissolvido em um líquido? Destilação simples. Destilação simples é a técnica que eu utilizo para separar misturas que são homogêneas e eu tenho um sólido dissolvido em um líquido. Portanto, em 2 aqui foi utilizado uma destilação simples. Vamos analisar a situação 3. Agora ele tem o sólido branco e o vapor azul, ou seja, ele aplicou uma técnica de separação de misturas. Ao aplicar essa técnica, ele obteve um sólido branco e um vapor azul. Pessoal, qual a transformação física, qual a mudança de estado físico que ocorre a mudança do estado sólido para o estado de vapor sem passar pelo líquido? Sublimação. Tranquilo? Gabarito, alternativa B. Quarta questão. A aguardente é uma bebida alcoólica obtida da cana-de-açúcar. A charge abaixo poderia transmitir a ideia de que se trata de uma substância pura. Vamos ler essa charge? O meu negócio é a purinha. Na realidade, ela não é uma substância pura, mas sim uma mistura homogênea. Isso pode ser comprovado pelo seguinte processo físico de separação. Analisando essa charge, a gente percebe o quê? Que na verdade ele está se referindo à bebida alcoólica que ele está ingerindo. Ele está se referindo aqui à cachaça, a cachaça destilada. Qual dessas técnicas de separação de misturas encaixam exatamente no enunciado da questão? Filtração, destilação, decantação, centrifugação ou liquefação? Galera, destilação é a técnica utilizada para separar misturas homogêneas de líquidos que possuem diferença no seu ponto de ebulição. Tranquilo? Gabarito, alternativa B. A quinta questão, a nossa última questão de Química Geral, Introdução à Química.
Vamos lá. Industrialmente, é possível separar os componentes do ar utilizando-se de uma coluna de fracionamento. Com este processo, obtém-se gases como oxigênio, nitrogênio e argônio. Nesse processo, o ar é comprimido e se liquefaz. Em seguida, ele é expandido. Volta ao estado gasoso e seus componentes se separam um a um. A ordem de separação dos gases na coluna de fracionamento está baseada em qual propriedade da matéria? Vamos lá? Na densidade dos gases, ou seja, o menos denso separa-se primeiro. Na pressão parcial dos gases, ou seja, o gás com menor pressão parcial separa-se primeiro. Na capacidade térmica dos gases, ou seja, o gás que mais absorve calor separa-se primeiro. Na condutividade térmica dos gases, ou seja, o gás que mais rápido absorve calor separa-se primeiro. Letra E. Na temperatura de ebulição dos gases, ou seja, o gás com menor temperatura de ebulição separa-se primeiro. Galera, aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos três gases: oxigênio, nitrogênio e argônio. O que é feito para separar esses gases? É feito primeiro uma compressão. Então, o que é fazer essa compressão? Eu vou submeter esses gases a um sistema de alta pressão e baixa temperatura. Essas moléculas vão se aproximar. Essa aproximação faz com que elas mudem o seu estado físico. Deixe de ser gases e passe a ser líquido. Por isso que ele fala aqui, se liquefaz. Depois que ocorre esse processo, é como se fosse a ideia lá de destilação. O que vai acontecer? Eu vou separar a partir de uma coluna de fracionamento. Se ele falou coluna de fracionamento, remete à ideia de destilação fracionada. E na ideia de destilação fracionada, o que a gente tem? A gente tem a alternativa E, que os componentes são separados pela diferença no ponto de ebulição. Aquele com menor ponto de ebulição separa-se primeiro e assim sucessivamente. É justamente o que ocorre no processo de separação dos componentes do petróleo. Na separação dos derivados do petróleo, dos hidrocarbonetos, utiliza-se também essa coluna de fracionamento para separar esses compostos orgânicos que possuem diferença no ponto de ebulição. Tranquilo? Vamos agora para a segunda parte, que é a resolução das questões de introdução à química orgânica. Vamos lá?